É impossível falar das últimas temporadas europeias sem mencionar o hype dos jogadores nigerianos nas principais ligas da Europa. A Nigéria tem se destacado pelo poderio no ataque de bons nomes como Victor Osimhen e companhia. E o vídeo de hoje vai destrinchar os motivos de tantos nomes em destaque na Europa. Salve família, chegamos a mais um vídeo do África Mamba, a sua casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Aqui a gente fala sempre sobre jogadores, jogadoras africanas, sobre clubes e seleções africanas. Então se você está chegando aí de forma aleatória, pense, reflita sobre se inscrever no canal aqui, onde semanalmente a gente está produzindo vídeos sobre futebol africano, um projeto independente. Então, é o que eu sempre falo, deixa a inscrição se achar que vale e, por favor, deixa esse like já no começo que é para ajudar o nosso conteúdo. Cara, sério, repito, somos reféns do sistema, é só com o like, principalmente com o like e compartilhamento dos vídeos, é que esse projeto chega a mais pessoas e o YouTube recomenda mais vezes, tá? Antes da gente falar sobre esses jogadores nigerianos que vem se destacando, e é um vídeo, um conteúdo que muita galera tem me pedido desde há 3, 4 meses atrás. Eu acho que agora é o momento certo para falar sobre essa geração de atacantes nigerianos, porque mais do que nunca deixou de ser um hype. É uma confirmação o destaque dos atacantes nigerianos pela Europa, e a gente vai destrinchar alguns motivos aqui importantes. Primeiramente, eu preciso só agradecer vocês, tá, galera? Eu fui indicado lá o prêmio de jornalistas negros e negras mais admirados da imprensa brasileira, cheguei na final lá, e, cara, eu preciso agradecer vocês, porque se não é vocês, cara, eu certamente não seria lembrado, eu não seria mencionado, não teria chegado numa final de uma parada tão importante, sabe? Cara, o África Mamba está do lado de jornalistas como o Maju Coutinho, cara, entre jornalistas mais lembrados, admirados da imprensa negra brasileira, digamos assim. Então, só preciso agradecer a vocês, porque se não fosse vocês que legitimam o meu trabalho, que veem a importância do meu trabalho, que divulgam o meu trabalho para mais pessoas, amigos, amigas, falam nas ruas, na internet, eu não seria lembrado. Então, assim, é histórico isso. Um projeto independente como o África Mamba está ao lado de nomes como Maju Coutinho, Manuel Soares e tantos outros nomes de grandes corporações como a Rede Globo, Sport TV, Folha, Estadão, tantos outros nomes, e também de jornalistas negros e negras independentes. Então, eu tenho que agradecer a vocês por chegar nessa final. E, cara, se vocês quiserem votar em mim, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Vocês podem votar em mim. É só colocar o nome, o e-mail, logar lá na aba jornalista. Vai aparecer jornalista, vocês cliquem lá e aparecem 5 opções. Se vocês quiserem colocar meu nome como primeira opção, podem votar, vou deixar aqui. Mas mais do que ganhar ou não, esse nem é o meu intuito ganhar nada, cara. O meu intuito é só destacar aqui como um projeto independente, como o África Mamba, 100% independente, 100% real, está no nome de grandes personagens do jornalismo brasileiro, e isso é histórico para o África Mamba, tá? Muito obrigado a todos vocês que legitimam o meu trabalho e que colocam o meu trabalho aonde ele merece, tá bom? Vou deixar aqui a votação e vocês fiquem à vontade. Tamo junto. Cara, é impossível a gente não falar sobre os nomes e essa geração de atacantes nigerianos que tem se destacado, né? A gente teve, na última temporada 2022-2023, um destaque muito importante de jogadores e atacantes nigerianos, principalmente na Liga Italiana. A gente terminou uma Liga Italiana com aquele Napoli sendo campeão e com o Victor Osimhen marcando mais de 20 gols na temporada, né? O Victor Osimhen chegou a produzir cerca de 25 gols gerais na temporada pelo Napoli, e a gente teve dos 3 maiores atacantes ali com artilheiros da Série A Team, o Victor Osimhen pelo Napoli e o Ademola Lookman pela Atalanta, né? E boa parte da temporada ali do futebol italiano, o Ademola Lookman e o Victor Osimhen disputaram a artilharia ali pelo Napoli e pela Atalanta, respectivamente. Isso coloca uma reflexão para a gente também, como tem surgido bons nomes de atacantes nigerianos nessas últimas temporadas na Europa, e o que nos coloca numa perspectiva de até onde a gente pode ir com esses nomes que têm surgido pela Nigéria a nível do setor do ataque. E aqui é óbvio que em algum outro momento a gente vai estar falando também de seleção, né? A Nigéria que deixou de ir para a última Copa do Mundo de 2022, não foi, e agora tem essa missão de ir para 2026. Mas eu queria trocar uma ideia sobre esses nomes, porque a gente teve o Victor Osimhen, a gente teve o Ademola Lookman, que bom, né, para o Ademola Lookman ir para a Atalanta, um clube que privilegia mais o seu estilo de jogo, a sua individualidade. É um clube onde o Ademola Lookman evoluiu, né? Parecia que ele ia ir para uma espécie de limbo, digamos assim. Após não ter ido tão bem assim pela Red Bull, após não ter vingado pelo Everton, ele acaba fazendo aí uma temporada, a última temporada 2022-2023, muito exemplar pela Atalanta. Ao mesmo tempo que a gente tem outros nomes muito interessantes que têm surgido no começo da temporada 2023-2024. Acho que o nome mais crucial que vocês têm visto é o do Victor Boniface, né, cara? O Victor Boniface, um jogador que já tem mais gols do que jogos nos primeiros
7 jogos dele na Bundesliga pelo Bayer Leverkusen, ele já tem 8 gols e 3 assistências. Então, assim, é gigantesca a contribuição dele, talvez um dos principais atacantes aí das 5 principais ligas europeias nesse começo da temporada, principalmente na Bundesliga, e o que demonstra também a procura desses motivos, né? A vida é uma grande procura por motivações e por motivos, e que nos faz pensar e refletir por que está surgindo tantos atacantes nigerianos assim. Eu vou colocar algumas perspectivas para a gente compreender que, primeiramente, a Nigéria é um país com mais de 200 milhões de habitantes, é muito parecido com o Brasil a nível de população. Ou seja, entre aspas, vai ser mais fácil, entre aspas, formar mais jogadores na Nigéria do que formar jogadores, sei lá, em Senegal. Por mais que Senegal talvez até tenha formado mais e com mais qualidade em outros setores. Mas o que eu quero dizer com isso? A Nigéria, historicamente, ela sempre produziu bons jogadores. Mas a Nigéria, nos últimos 15 anos, tem tido dificuldade para produzir uma leva maior de bons nomes de atacantes com destaques na Europa, o que é algo que a gente voltou a ver agora nessas últimas temporadas. Mas isso não significa necessariamente que a Nigéria tenha tido bons resultados a nível de seleção. Se a gente for perceber, desde aquela geração de 90, 94, principalmente 94, a Nigéria deixou de ir pela segunda vez agora em 2022 a uma Copa do Mundo, mesmo com números gigantescos de Victor Osimhen já em 2022, de Ademola Lookman, de Victor Boniface, de outros jogadores que eu vou citar daqui a pouco. Isso não impediu que a Nigéria fosse eliminada ainda nas eliminatórias, não fosse para a Copa do Mundo. O que coloca dentro dessa geração de atacantes nigerianos um peso, que será que essa geração que está surgindo em destaque, com muita produção de gols nas principais ligas europeias, vai conseguir levar a Nigéria como país a uma Copa do Mundo em 2026? Será que essa geração ela vai ser demarcada apenas, entre aspas, como uma geração que produziu muito a nível individual nos clubes, mas não conseguiu vingar na seleção? Esse é um debate que vai demorar ainda e que nós voltaremos aqui no canal. Mas o que eu quero trazer aqui como perspectiva é essa geração de atacantes nigerianos que vai surgindo espontaneamente em ligas, às vezes até fora dessas primeiras 5 ligas europeias, vai surgindo lá na Bélgica, vai surgindo em outras ligas mais periféricas da Europa, mas que vão surgindo, vão se desenvolvendo e vão aparecendo aí agora como nomes para a seleção. Além de Victor Osimhen, campeão pelo Napoli, além do Ademola Lookman, a volta por cima na carreira dele pela Atalanta, como sendo o terceiro maior artilheiro da Liga Italiana na última temporada, o Victor Boniface, um cara que tem mais gols do que jogos e tem sido o grande destaque do Bayer Leverkusen, do Xabi Alonso na Bundesliga. A gente tem o Gift Orban também, um outro meteoro aí também na Europa na última temporada, jogando pelo Ghent da Bélgica, fazendo aí mais de 20 gols em 25 gols em 25 jogos, né? Teve uma sequência dele assim pelo Ghent e também pelo clube que ele jogava na última temporada, gigantesca. A gente tem falado muito disso, e aí é mais um caso de jogador, por exemplo, que começa a se desenvolvendo nessas ligas mais alternativas, com o próprio Victor Boniface, por exemplo, e acaba indo para as ligas mais midiáticas, digamos assim. Mas eu vou colocar aqui uma perspectiva interessante de formação para a gente comparar como é o nível de formação e o estilo de formação desses atacantes, desses jogadores, em comparação com outras escolas do futebol africano. A gente tem, por exemplo, Marrocos. Marrocos é um país que não tem 200 milhões de habitantes, como tem a Nigéria, mas é um país que tem formado com mais qualidade que muitos outros países com mais habitantes ou com mais jogadores produzidos e revelados, digamos assim, né? Por quê? Existe um projeto no Marrocos, que a gente já tem um vídeo aqui falando sobre a Academia Mohamed V, né? E como essa academia tem formado muitos jogadores para os clubes do Marrocos e principalmente para a seleção, e depois acabam sendo exportados para outras ligas, principalmente da Europa. Em Senegal não tem 200 milhões de habitantes como tem a Nigéria, e talvez nem produza tantos jogadores como a Nigéria produz, mas tem um projeto de academia, principalmente a Generation Foot, o Jumbers também, que é uma outra academia da Nigéria, que tem produzido e tem exportado esses jogadores para a Europa, por mais que as ligas e os clubes senegaleses não tenham tanta qualidade assim como tem os clubes do Marrocos, né, que já são tradicionalíssimos a nível de conquistas continentais principalmente, mas tem exportado até com mais qualidade do que a Nigéria nesses últimos anos. E tem conseguido mais resultados do que a Nigéria também a nível de categoria de base nas seleções. Nesse caso da Nigéria agora, não que a Nigéria forme mal, tá? A Nigéria ela só não forma nesse momento com mais qualidade que esses dois casos que eu falei. Por quê? Projeto. E aí a gente pode até falar futuramente sobre as responsabilidades do governo, da Federação Nigeriana como em si,
para produzir e para formar jogadores de forma mais orgânica e não tão esporádica. Porque esses atacantes que nós estamos vendo, o Gift Orban pelo Ghent, chegando aí com mais de 20 gols na última temporada, se destacando em Liga Europa, fazendo o hat-trick mais rápido da história da Liga Europa também, pelo Ghent. O Victor Osimhen menos, até porque ele já é uma outra leva de atacante que se formou ali, principalmente nas categorias de base da Nigéria. O Victor Boniface, o Chukwueze também, que fez aí vários anos de formação, principalmente nas categorias de base do Villarreal, jogando várias temporadas pelo Villarreal até chegar ao Milan, sendo campeão da Liga Europa pelo Villarreal. Jogadores como o Terem Moff também, um jogador que vem se destacando agora na Liga da França, não só agora, 23, 24, mas 20, 22, 23 já vinha se destacando pelo Lorient. Ele é vendido por basicamente 30 milhões de euros ou de dólares para o Nice e começa agora uma temporada na Ligue 1 se destacando muito, inclusive fazendo 2 gols contra o PSG no Parque des Princes. E esse jogador, inclusive, estando fora da última convocatória da Nigéria, justamente porque tem um nível de produção muito grande de bons atacantes dessa Nigéria. Então, a gente tem, por exemplo, o Victor Osimhen, o Gift Orban, a gente tem o Victor Boniface se destacando, a gente tem vários jogadores e atacantes se destacando, mas de forma muito mais esporádica, tá? Do que necessariamente um projeto de formação da Federação Nigeriana ou dos grandes clubes nigerianos, por mais que os grandes clubes nigerianos tenham tradição. Mas o que eu quero colocar aqui como perspectiva é que, assim, dependendo, se a gente colocar um ciclo até 2026, esse nível de atacante e essa geração de atacantes nigerianos pode pegar uma responsabilidade que é muito grande, tá? Que é ser a próxima grande geração de atacantes nigerianos pós-década de 90. Aquela geração Kuyekini, que ainda é o maior atacante a nível de gols e é o maior artilheiro da história da Nigéria. Aquela geração do Kanu, que conquistou a Liga dos Campeões pelo Ajax, que fez assim uma grande campanha pelo Ajax, depois jogou na Inter de Milão também. Aquela geração do Babangida, cara, o cara que também acaba surgindo também lá no Barcelona, não sei, possivelmente sendo aí o primeiro ou o segundo nigeriano na história a jogar pelo Barcelona. Aquela geração de atacantes que fez história vencendo Copa Africana de Nações, que fez história chegando a quartas de final da Copa do Mundo, que fez história chegando depois a uma final, a uma outra Copa do Mundo de 98, vencendo Olimpíadas também. Então, assim, a Nigéria, após aquela geração de ouro dos anos 90, final dos anos 90, metade final dos anos 90, ficou órfão, digamos assim, de uma outra grande geração de jogadores que ficassem demarcados com uma qualidade de produzir muito bem a nível individual nos seus clubes, conquistando títulos e principalmente conquistando títulos coletivos com a seleção da Nigéria. Porque, óbvio que a Nigéria continuou produzindo bons jogadores depois, a gente teve o Ogbonba Martins também depois, surgindo outros atacantes também da Nigéria. A Nigéria acabou sendo campeão depois também da Copa Africana das Nações, mas a Nigéria, que acaba sendo eliminada na última Copa do Mundo, mesmo com esses bons atacantes, ainda não se confirmou como uma Nigéria com esses grandes atacantes demonstrando tanto assim a nível coletivo. E aqui eu estou falando de produção a nível de títulos, né? Então, pela primeira vez, talvez depois de décadas, a gente está vendo uma geração de atacantes nigerianos com capacidade para produzir e para fazer história também na seleção. Victor Osimhen, temos o Taiwo do Nottingham Forest também, que fez uma bela temporada lá em 2021, 2022, se eu não me engano, ele fez uma temporada lá, não sei, de mais de 20 gols, acho que 20 gols em 43 jogos pelo União Berlim também, e depois ele basicamente é um jogador que é responsável por permanecer com o Nottingham Forest na Premier League da temporada 2022-2023, e agora, na temporada 2023-2024, ele começa muito bem na Premier League, inclusive batendo um recorde também que só Salah e Adebayor haviam conseguido, que é o terceiro jogador africano na história da Premier League a marcar por 7 jogos consecutivos do campeonato mais midiático, mais importante e possivelmente mais competitivo da Europa. Então, Taiwo, para uma equipe tradicional do Nottingham Forest, mas que não luta lá em cima, também é outro tipo de centroavante muito decisivo e que demarca mais um outro tipo de atacante com outras características diferentes do Osimhen, diferente do Ademola Lookman, que está dentro dessa geração promissora de atacantes nigerianos que já vem se destacando muito na Europa. Então, a gente tem a possibilidade de colocar uma discussão que talvez só daqui a uns anos a gente possa afirmar ou não se deu certo. Uma próxima geração de atacantes responsável por carregar o bastão daquela geração de ouro da Nigéria da década de 90. Só que para chegar nesse nível,
é uma geração que vai ter que ser confirmada como uma geração vencedora na seleção nigeriana, né? Você vai ter que conquistar a Copa Africana das Nações, quem sabe fazer uma boa campanha na Copa do Mundo de 2026, tudo isso a gente vai ter que ver. Mas essa geração de atacantes e como a Nigéria vai dispor deles na seleção, como vai escalar, isso eu vou falar melhor quando chegar mais na Copa Africana das Nações. Se você está assistindo esse vídeo depois da Copa Africana das Nações ou durante a Copa Africana das Nações, sugiro que veja aí a lista de vídeos que certamente nós falaremos melhor dessa geração da Nigéria que disputou ou que vai disputar a Copa Africana de 2024 e como esses atacantes podem, inclusive, já fazer história pela Nigéria na Copa Africana de 2024, conquistando o título, o que colocaria um hype ainda maior dessa geração da Nigéria para a Copa do Mundo de 2026. Mas, meus amigos e amigas, algo que eu quero só confirmar aqui para vocês e colocar uma pulga atrás da orelha de vocês. Victor Osimhen, Ademola Lookman, Taiwo, Chukwueze, Victor Boniface, Gift Orban e tantos outros atacantes nigerianos não surgiram à toa. Nós podemos estar vendo a próxima geração que carregue essa alcunha de geração de ouro da Nigéria. Óbvio que uma seleção, um país e uma geração, ela não é composta só por atacantes, ela é composta por bons defensores, por bons meio-campistas, mas essa geração de atacantes nigerianos que se destacaram em 2022, 2023, e agora vem começando também a se destacar na temporada 2023-2024, nas primeiras 5 ligas europeias, as ligas europeias mais importantes, não é algo que a gente pode deixar de fora. Quero saber o que vocês acham disso, desse hype dos atacantes nigerianos e até onde a gente pode chegar nessa discussão, até onde essa individualidade dentro dos clubes pode também beneficiar a Nigéria como escola de futebol e como eles podem fazer história, inclusive, na seleção. Faço outro pedido, deixa o like aqui nesse conteúdo, se inscreva se não é inscrito, comente aqui embaixo, eu quero muito ouvir vocês, o que vocês acham sobre essa geração da Nigéria, espero que vocês tenham gostado, porque aqui você sabe é que é o África Mama, né? A casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, desse debate que não tem fim, né? O hype dos jogadores e dos atacantes nigerianos, até onde eles podem ir, por exemplo, como geração aí dessa escola de produção de atacantes nigerianos, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo. A gente vai aqui maratonando os vídeos do África Mamba. Nunca esqueça que a África Mamba é a casa do futebol africano aqui no Brasil. Tamo junto, até a próxima e fé!